Descubra a verdade por trás da tensão entre Israel e Irã, desde os tempos antigos até as profecias bíblicas. A tensão entre Israel e Irã tem raízes profundas e espirituais. Neste vídeo vamos explorar como tudo começou, desde Abraão até as profecias sobre o futuro do Oriente Médio. Prepare-se para uma jornada reveladora que conecta história, fé e guerra. Abraão, um homem escolhido por Deus para ser pai de muitas nações, recebe uma promessa divina que marcaria o destino de seus descendentes. No livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 3, Deus diz a Abraão: "E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem." Essa promessa não apenas abençoaria Abraão pessoalmente, mas também estenderia suas bênçãos aos que o abençoassem. Essa declaração divina estabeleceu um princípio fundamental de proteção e prosperidade para aqueles que estivessem alinhados com Abraão e sua descendência. Assim, a relação entre as bênçãos e maldições associadas a Abraão se tornou um fator crucial na compreensão da história e dos conflitos envolvendo os descendentes de Ismael e Isaque ao longo dos séculos. O nascimento de Ismael, filho de Abraão com Agar, marcou o início de uma linhagem que se tornaria ancestral dos povos árabes. Após enfrentar a esterilidade de Sara, Abraão teve um filho com a serva Agar, seguindo um costume da época. No entanto, a chegada de Ismael gerou tensões familiares e proféticas. Ismael foi abençoado por Deus com promessas de se tornar uma grande nação, mas também foi descrito como um jumento selvagem que viveria em conflito com todos. Essa dualidade na natureza e destino de Ismael e seus descendentes lançou as bases para futuros conflitos e alianças no contexto do Oriente Médio. A história de Ismael não apenas revela as origens dos povos árabes, mas também aponta para os desafios intergeracionais e espirituais que moldaram as relações entre Israel e seus vizinhos ao longo dos tempos. Isaque, o filho da promessa, nasceu para Abraão e Sara em sua velhice, cumprindo a promessa divina de uma descendência numerosa. Isaque foi o elo de ligação entre as bênçãos prometidas por Deus e a linhagem que daria origem ao povo de Israel. Sua história é marcada por eventos significativos, como o sacrifício no Monte Moriá, onde sua fé e obediência foram testadas. A relação entre Isaque e seu meio-irmão Ismael foi complexa, refletindo as tensões entre os descendentes de Abraão. A vida de Isaque é um exemplo de fidelidade e confiança em Deus, fundamentais para compreender as raízes espirituais do conflito entre Israel e Irã. A divisão entre os descendentes de Ismael e Isaque resultou em conflitos territoriais e culturais, que moldaram a história do Oriente Médio. Enquanto Isaque se tornou o patriarca dos hebreus, estabelecendo as bases para a nação de Israel, Ismael e seus descendentes se espalharam pela região, formando tribos e comunidades árabes. Essa separação não apenas refletiu diferenças étnicas e religiosas, mas também criou rivalidades que perduram até os dias atuais. Os confrontos entre israelenses e árabes, herdeiros de Isaque e Ismael, respectivamente, são marcados por uma história de disputas por territórios sagrados, como Jerusalém, e reivindicações sobre a promessa divina feita a Abraão. Compreender essa divisão ancestral é essencial para contextualizar os conflitos contemporâneos entre Israel e Irã, que ecoam as tensões milenares entre suas origens bíblicas. A Revolução Islâmica no Irã, em 1979, marcou um ponto de virada na história do país e teve repercussões significativas na geopolítica mundial. Liderada pelo Ayatollah Khomeini, a revolução resultou na derrubada do Shah Reza Pahlavi, que era apoiado pelos Estados Unidos. O estabelecimento de um governo teocrático e islâmico no Irã representou uma mudança radical no equilíbrio de poder na região, gerando tensões com países ocidentais e vizinhos árabes. A Revolução Islâmica redefiniu as relações do Irã com o mundo e influenciou diretamente os conflitos posteriores com Israel, especialmente devido ao posicionamento anti-Israel adotado pelo regime iraniano desde então. As tensões políticas e religiosas entre Israel, um Estado judeu, e o Irã, um Estado islâmico, remontam a séculos de disputas territoriais e diferenças ideológicas. A fundação do Estado de Israel em 1948
foi um marco na história do povo judeu, mas também gerou controvérsias com nações árabes e muçulmanas da região, incluindo o Irã. A questão da soberania sobre Jerusalém, cidade sagrada para as três principais religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, tem sido um ponto de conflito recorrente entre Israel e Irã. Além disso, a política externa de ambos os países, em relação ao Oriente Médio e aos interesses geopolíticos globais, tem contribuído para a escalada das tensões, com repercussões em todo o mundo. Compreender essas questões é essencial para contextualizar os conflitos atuais e as perspectivas de paz na região. As profecias bíblicas sobre o papel de Israel e Irã nos eventos do fim dos tempos são temas de grande relevância e especulação. Diversos estudiosos das Escrituras têm analisado passagens proféticas que mencionam essas nações e seu envolvimento em eventos escatológicos. Profecias como as encontradas nos livros de Daniel, Ezequiel, Zacarias e Apocalipse apontam para um cenário onde Israel e Irã desempenham papéis significativos. A questão do controle sobre Jerusalém, a reconstrução do templo sagrado, a vinda do anticristo e a batalha final entre as forças do bem e do mal são alguns dos elementos que envolvem essas profecias. Compreender o contexto profético em que Israel e Irã estão inseridos é fundamental para interpretar os acontecimentos atuais à luz da escatologia bíblica. A importância da fé na compreensão dos conflitos históricos entre Israel e Irã reside na influência das crenças religiosas e espirituais sobre as ações e motivações dos povos envolvidos. Tanto Israel quanto Irã possuem narrativas religiosas profundamente enraizadas em suas identidades nacionais, refletidas em suas políticas internas e externas. Para os israelenses, a terra de Israel é vista como uma promessa divina, um legado ancestral que deve ser protegido e defendido contra todas as ameaças. A ligação emocional e espiritual dos judeus com Jerusalém e outros locais sagrados é um fator determinante em sua relação com os vizinhos, incluindo o Irã. Por outro lado, o Irã baseia sua legitimidade política em princípios islâmicos, com líderes religiosos desempenhando papel central na condução do Estado. A retórica anti-Israel, presente no discurso oficial iraniano, é alimentada por interpretações teológicas que veem a luta contra o sionismo como uma obrigação religiosa. Portanto, compreender a dimensão espiritual desses conflitos é essencial para analisar as dinâmicas complexas entre Israel e Irã ao longo da história. Em meio aos conflitos e tensões entre Israel e Irã, os cristãos têm um papel crucial na busca pela paz e reconciliação. A Bíblia nos ensina a orar pela paz em Jerusalém, cidade sagrada para três grandes religiões monoteístas. Como seguidores de Cristo, somos chamados a amar nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Nesse contexto, é essencial que levantemos nossas vozes em intercessão pela região do Oriente Médio, pedindo a Deus que traga entendimento mútuo entre israelenses e iranianos. Devemos buscar a justiça, o perdão e a compreensão mútua, lembrando-nos de que somos todos filhos do mesmo Criador. Que nossa fé nos inspire a ser agentes de paz em um mundo marcado por conflitos e divisões. Ore conosco pela reconciliação entre Israel e Irã, para que o amor de Cristo possa superar as barreiras do ódio e da desconfiança. Ao refletirmos sobre a complexidade da relação entre Israel e Irã, à luz da Bíblia, somos confrontados com a urgência de buscar a paz e a reconciliação em meio aos conflitos e tensões que permeiam o Oriente Médio. A história dessas duas nações é marcada por rivalidades antigas, disputas territoriais e diferenças ideológicas profundas, mas também por um legado espiritual compartilhado que remonta aos tempos de Abraão. As profecias bíblicas sobre o papel de Israel e Irã nos eventos do fim dos tempos nos desafiam a considerar não apenas as questões políticas e militares, mas também as dimensões espirituais desses conflitos. Como cristãos, somos chamados a ser agentes de paz e reconciliação, buscando compreender as perspectivas de ambos os lados e promovendo o diálogo interreligioso. Que possamos ser instrumentos de amor e unidade
em um mundo dividido, testemunhando o poder transformador do Evangelho na vida daqueles que vivem sob o peso da guerra e do ódio. Oremos juntos pela restauração das relações entre Israel e Irã, confiantes na promessa divina de que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Que abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Gênesis 12:3. Se você ama a palavra de Deus, escreva amém nos comentários. Espero que tenha gostado dessa jornada pela história bíblica de Israel e Irã. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos cristãos e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Que Deus abençoe você.